Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e, claro, mais um bloco do Resenha Cast. E hoje tenho a honra de receber pela segunda vez aqui na Super TV, mas pela primeira vez no Resenha Cast, a psicóloga Juliane Alpino. Ela que está aqui justamente para poder falar sobre algo que tem acontecido muito não só em Valadares, mas em todo o Brasil. E é sempre muito importante falar sobre a ansiedade. E a psicóloga Juliane Alpino está aqui no Resenha Cast, justamente para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse mal que, juntamente com a depressão, tem alarmado grande parte da população mundial. Juliane, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e é sempre uma honra receber profissionais como você. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço também pelo convite. E é um tema que eu gosto muito de falar, né? É um tema que eu tenho dado foco aí no meu trabalho clínico. Sim. E sobre essa questão da ansiedade, e engraçado, né, Juliane? Porque para quem é leigo, igual eu, que não sou da área da psicologia, sempre ouvi falar muito da depressão. Mas até com o meu contato social, pessoas próximas a mim, falando sobre a questão da ansiedade. E isso aguçou a minha curiosidade para poder tentar entender, primeiramente, do que se trata a ansiedade, e aí depois a gente vai discorrendo um pouquinho mais sobre a ansiedade em si. Mas feito esse preâmbulo, do que se trata a ansiedade? Bom, diferente do que muita gente acha, a ansiedade ela é algo natural. Todos nós temos ansiedade, a gente nasce com ansiedade, ela é um instinto de proteção que o nosso corpo tem. Então, para você não se colocar em perigo, né? A ansiedade ela é acionada naquele momento. Por exemplo, antes de você fazer uma prova, você vai ficar ansioso por quê? Para que ela vai te servir? Para você se preparar para a prova, para você não ir, né, despreparado e acabar não indo bem. Então, ela é algo no seu organismo que serve para te proteger. Nossos antepassados mesmo, né, que viviam aí na selva, em cavernas, como que eles precisavam de utilizar a ansiedade? O tempo todo preocupando se tinha escassez de comida ou não, se teria algum animal feroz, alguma coisa que poderia atacar eles. Então, o tempo todo eles tinham que estar ali utilizando a ansiedade para sobreviver. Então, ela é um instinto de sobrevivência. Porém, mal administrada, ela pode chegar a níveis que pode fazer a gente sentir um sofrimento muito grande. Porque aí você começa a sentir ansiedade por coisas que são do cotidiano, coisas que você não deveria estar se sentindo ansioso, ou seja, coisas que seu corpo não precisaria estar te protegendo excessivamente. Como um churrasco com amigos, é um ambiente muito agradável, é gostoso, é com seus amigos, mas se a sua ansiedade está desproporcional, ela vai acionar no seu organismo ali aquela sensação de luta ou fuga e você vai acabar tendo um pico de ansiedade como se você estivesse num momento de perigo. Então, aí a pessoa às vezes deixa de estar junto com amigos, né? Perde oportunidades de emprego, oportunidades sociais mesmo para a sua vida, porque a ansiedade ela paralisou a pessoa naquele momento ali. Sobre a crise de ansiedade, pelo que você falou no final da sua explanação, é aí que entra a crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela vem assim, junto de um acúmulo de pequenas doses de estresse, pequenas doses de ansiedade. A gente não percebe, mas é como se a gente diariamente estivesse subindo degraus, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas aí até então não tá te fazendo mal, você tá ficando ansioso. Ai, tô muito estressado, trabalhei hoje o dia todo e minha cabeça tá estourando, custei para dormir. A gente acha que esse tipo de comportamento é normal, não conseguir dormir direito, não conseguir se alimentar direito, ficar sempre muito tenso, com dor aqui, a gente acha que isso é normal. Vai chegando um momento que a sua ansiedade ela fica tão extrema que você chega a sentir um medo tão extremo, o seu cérebro te convence que você está em perigo naquele momento que vem a crise de ansiedade, que é um pico súbito que vem naquele momento ali, onde na maioria das vezes, a maioria dos sintomas são respiração ofegante, né? A palpitação, o coração muito acelerado, tremores pelo corpo. Tem gente que chega a desmaiar, acontecer outros episódios assim, mas geralmente a pessoa perde o ar, o coração acelera, vão até para o hospital, né? Dá a sensação que a pessoa está infartando. A sensação é essa, tá? Tô tendo um infarto, tô com um problema no coração. Sim. Chega lá no hospital, né? Faz uns exames, um eletro e é uma crise de ansiedade. Só que o sintoma, ele é muito real. Ele é real mesmo, porque você vai pensar assim, a pessoa vai no hospital à toa? Não, não é à toa. Porque ela realmente está sentindo aquele... O coração realmente está acelerado, realmente ela está perdendo o ar. Mas por quê? Porque o cérebro dela está extremamente barulhento, cheio de pensamentos, o corpo dela está extremamente com o cortisol elevado, no estado de luta ou fuga, e aí tem a crise.
E interessante, na verdade nada de interessante, mas algo que eu tenho percebido muito com os relatos de pessoas próximas e principalmente acompanhando alguns fóruns na internet, acompanhando alguns relatos até mesmo no YouTube, que a crise de ansiedade ela tem sido muito alarmante no público mais jovem. Pessoas da nossa faixa etária, por exemplo, 25, 26, 27 anos. Isso é ainda mais preocupante? Sim, com certeza. Eu acho que essa faixa etária tem muito a ver com a preocupação excessiva com o futuro, né? O jovem hoje, ele está plantando para o futuro. Então, você está fazendo uma faculdade esperando que você tenha uma carreira bem-sucedida, você está iniciando um emprego novo, esperando talvez um retorno financeiro, um retorno Claro. de qualidade de vida. Então, você está sempre muito preocupado com o futuro. E a ansiedade, como eu falei no início, ela serve para te proteger, né? Claro. Então, ela serve para você pensar em todos os cenários possíveis de que pode ou não dar certo. E, geralmente, a ansiedade vai fazer você pensar em todos os cenários possíveis do que pode dar errado. Então, o jovem, né, aí lotado também por excesso de informações aí nas mídias, na rede social, né, que fala que você tem que ser bem-sucedido, que você tem que ser foda, vamos dizer assim, seja o melhor no que você faz. Não sei se você já ouviu algumas frases Claro, assim. claro. Tudo em equilíbrio é bom, mas assim, Exatamente. às vezes você acaba sendo bombardeado por esse excesso de informações. Então você tem sempre a sensação de que você tem que ser produtivo o tempo todo, que você tem que dar certo. Aí a sua ansiedade querendo cuidar de você vai começar a te mostrar todas as possibilidades de que pode dar errado. E nunca as possibilidades do que Sim. pode dar certo. E aí o jovem, ele entra em conflito mesmo, porque na maioria das vezes, como eu disse, está iniciando a sua vida. Né? Eu acho que tem a ver com o século que a gente está vivendo. Claro. Antigamente, se a gente for parar para pensar, seu avô, meu avô, não tinha tanta informação assim. Não tinha tanta coisa para se preocupar. Tendo um trabalho sustentando sua casa era o suficiente. Claro. Você não clicava numa rede social e vinha 10 informações de uma vez para lotar o seu cérebro ali com um clique. Um clique, você dá uma rolada, você vê um excesso de informações que, querendo ou não, nosso cérebro não está preparado para receber Claro. tanta coisa assim, tanto conteúdo de uma vez. Então, eu acho que o mundo hoje, ele nos acelera sem a gente perceber. É um mundo acelerado mesmo. E em relação à questão da ansiedade, quando a gente fala sobre ansiedade, automaticamente nós pensamos na depressão. E aí uma dúvida, a depressão pode gerar ansiedade ou a ansiedade pode gerar depressão ou as duas doenças não possuem uma correlação? Possuem correlação, sim. E tanto a depressão pode desencadear a ansiedade, quanto a ansiedade pode desencadear a depressão. Uma pode ser vinculada à outra, porque Sim. geralmente os transtornos mentais, quando você desenvolve acaba puxando o outro, sabe? Às vezes você tem ansiedade, aí você vai começar a ter atitudes compulsivas, vai mudando ali para outros transtornos, aí a ansiedade vai ficando um pouco mais grave, vai indo pro lado de uma fobia social, Sim. ou até mesmo assim, a pessoa tem a depressão, aí uma das coisas que a depressão vai fazer a pessoa pensar no futuro dela, como que ela vai fazer, eu tô doente, e aí, eu nunca mais vou sair disso, como que vai ser meu futuro? Aí vem a ansiedade, né? Sim. E a ansiedade também pode levar a pessoa à depressão por excesso de frustração, sentimento de medo o tempo todo, né? Aquela ansiedade paralisante mesmo, pode levar a pessoa a um quadro de depressão. Sobre a questão da ansiedade, é interessante falar sobre a ansiedade com alguém que é especialista na área, né, como psicóloga, porque, inclusive, há 2 semanas recebi uma psicóloga aqui onde nós tratamos sobre quando alguns acontecimentos ocorrem na nossa vida e, consequentemente, esses acontecimentos desencadeiam uma série de situações negativas na nossa vida. Um luto, uma perda de um relacionamento, uma frustração na área profissional ou até mesmo na vida pessoal. E eu queria enfatizar e voltar a falar sobre isso, mas agora com você, sobre como alguns acontecimentos que ocorrem na nossa vida e que são inerentes na vida de todos nós acontecem e, consequentemente, com o ocorrido, vem a depressão, vem a ansiedade. E eu gosto de usar o exemplo do luto, que é algo nefasto, dependendo da intensidade da relação que você tinha com a pessoa que se foi. Você acaba virando a sua vida ao avesso pela questão da tristeza, da saudade. Como grandes acontecimentos negativos podem desencadear depressão e ansiedade, às vezes na vida de uma pessoa que jamais teve nenhum quadro de depressão, jamais teve algum quadro de crise de ansiedade, mas aí vem o luto, vem uma perda de alguém muito querido e a vida da pessoa acaba se virando totalmente ao avesso.
Então, traumas, né, situações como o próprio luto, a perda de um ente querido, são situações que podem sim desencadear ali a ansiedade. Por quê? Nós temos um péssimo hábito de não lidar com as emoções ruins. A gente acha que o que é ruim a gente não tem que lidar, a gente tem que guardar ou esconder, né? A gente muitas das vezes foi ensinado que só as emoções positivas, né, como alegria, que a gente deve explanar para as pessoas. Agora, a dor, a gente tende a reprimir ela, Sim. né, a engolir. E aí você acaba reprimindo aquilo ali, e tudo que você reprime, tudo, ou seja, tudo que você engole aquele Sim. sentimento, que você não lida com aquilo, você tem que acolher o sentimento ruim, você tem que acolher a sua dor, você tem que olhar para ela e falar, ela é existente. E às Claro. vezes a gente não aceita a dor. Não aceita que ela é existente. Eu acho que quando você aceita, você aí começa a dar os seus primeiros passos para lidar com aquilo que aconteceu. Não é fácil perder alguém, Claro. de forma nenhuma. Porém, a gente tem que lidar com aquela dor. Porque perder uma pessoa é algo dolorido, mas você não pode perder você também por causa disso, sabe? Você não pode perder a sua vida. E então, reprimir o sentimento, né, vai fazer com que você vai chegando por aqui Claro. também. A gente não aguenta engolir tudo, né? Tem até uma frase, assim, de Freud, que eu gosto muito, que fala, assim, que quando a nossa boca não fala, a ponta dos nossos dedos falam. Sim. Ou seja, se você não falar, se você não lidar com as suas emoções, se você ficar só reprimindo, vai chegar uma hora que o seu corpo vai falar. Exatamente. Vai sair por válvulas de escape. Então, tem gente que vai ter sintomas de ansiedade no físico. Muitos pacientes chegam na clínica, assim, falando, eu não sabia que eu estava com ansiedade. Fiz um tanto de exame, fiz raio-x, fiz tomografia, fiz exame de sangue, achei que eu estava morrendo, porque eu estava cheio das coisas no corpo, cheio das dores, mas disse que é estresse. Aí, na hora que você vai começar a trabalhar a cavaco ali, aí você vai entender que foi tanta emoção reprimida que ela saiu de alguma forma. Sim. Ela vai sair, né? Tem gente que ela vai se manifestar através da crise de ansiedade, como a gente estava falando anteriormente, né? Claro. Vai ter aquele pico súbito, não aguentei esse excesso de coisas que eu engoli. E tem gente que não, que vai ser, por exemplo, uma gastrite crônica. Você vai no médico, faz um exame, o médico fala, olha, não tem causa orgânica aqui no seu exame. Você não tem. É crônico, depende Claro. do seu estresse. Como é que você tá? Você tá preocupado? Você tá ansioso? Faz um tratamento psicológico aí vai tratar esse problema de saúde aí. Tem problemas de saúde que a gente tem no físico, né? Que são tratados no âmbito da saúde mental. Porque quando você regula a sua ansiedade, seu estresse, né? Aí você consegue regular o seu corpo. É uma mente sã e um corpo são. Anda junto, né? Claro. Você tem que ter ali a mente bem trabalhada para que essas emoções reprimidas elas não ataquem o seu corpo. Outrora, a figura do psicólogo era algo muito distante. Me recordo que na minha infância era muito raro eu ver falando de algum psicólogo importante, até mesmo na mídia, principalmente na televisão, nas escolas, não era algo muito citado, né? A importância desse tipo de profissional, diferentemente do que acontece nos dias de hoje. Você, como uma psicóloga renomada, com uma carreira já, mesmo com pouco tempo de formação, mas com muito trabalho desenvolvido, como você vê essa mudança do tratamento da sociedade como um todo em relação à importância da figura do psicólogo? Eu acho que diante da pandemia que a gente está ainda vivendo, né, isso ficou um pouco mais evidente, a necessidade do tratamento de profissionais da saúde mental. Porque o próprio isolamento social, né, você ficar recluso, sem conseguir recorrer a pessoas que você ama, para poder ser abraçado, para poder se sentir acolhido, falta de interação social nas suas comunidades, aonde você ali se sentia bem. Então, aí começaram a surgir muitos problemas de saúde mental a partir da pandemia. E outros também que já tinha antes, mas durante o momento da pandemia, o serviço de assistência à saúde mental, ele ficou muito defasado. Exatamente. Né? Foi dado menos atenção. Até os próprios médicos, eles tinham que focar mais em atender, né, a necessidade do momento, que estava correto, né, atender naquele momento. Mas a gente não poderia ter deixado de lado, né, a saúde mental. Então, para uma pessoa que já estava sofrendo de um transtorno também, ter ficado isolado, agrava um pouco mais o quadro. E hoje, querendo ou não, no Brasil, o serviço de saúde mental tem muita pouca verba investida. É muito pouco investido. Se eu não me engano, eu estava até analisando uns dados da Organização Mundial de Saúde, e geralmente é 2% que é investido na saúde mental. Tem uma estimativa que a cada 100 mil pessoas há um profissional de saúde.
mental, né? Sim. Então, tem se feito muita necessidade do profissional de saúde mental, muito por causa da pandemia e também por causa do mundo acelerado que a gente está vivendo e o conhecimento também. Eu acho que o conhecimento não quer dizer que esses transtornos não existiam antes, quer dizer que agora a gente tem mais conhecimento e a gente consegue falar, olha, eu vi ali na rede social, em tal lugar, um sintoma assim, assim, assado, realmente estou me sentindo assim. Deixa eu ir lá procurar um profissional, para o profissional me falar realmente, deixa eu conversar com ele para ver se é isso que eu tenho, sabe? Não é muito certo a gente ficar se diagnosticando através do Instagram, né? Que tem tantos especialistas aí. Exatamente. Então, a gente vai ficando se diagnosticando, às vezes nem é verdade. Então, mas hoje a gente tem mais acesso à informação. Hoje nós estamos no momento de agir, não no momento de conhecer, porque conhecimento tem. Claro. Então, a gente está na hora de agir. E sobre as redes sociais, até pegando um gancho no que você citou agora há pouco, e eu acho que vai de encontro com a questão de crise de ansiedade, também de depressão, e é algo que tem sido muito falado em grandes espaços dentro da internet, que é sobre a capacidade que a rede social tem de fazer com que pessoas possam ficar frustradas com a sua própria vida. E quais são os exemplos que eu uso? Às vezes a mulher vê uma mulher muito bonita no Instagram, com um corpo escultural, e aí ela se olha no espelho e vê que ela não tem o corpo que ela está vendo nas redes sociais e acaba se frustrando, achando que ela precisa ter algo parecido ou igual com aquilo que ela está vendo de uma digital influencer, de uma atriz global. Enfim, às vezes um homem que está ali no Instagram se depara com algum personagem masculino com uma vida muito boa, luxando carros muito caros, indo em lugares, restaurantes chiquérrimos, e ele não tem isso dentro da vida dele, ele acaba se frustrando. Aí ele tem uma namorada que cobra ele de ter uma vida um pouco melhor, e aí ele vê o cara na rede social e, pô, eu não tenho isso, então eu não sou ninguém. Enfim, o quanto que as redes sociais e usar a rede social demais pode fazer com que a gente possa ter esse tipo de pensamento na cabeça. Pô, eu tô vendo na rede social ali que o meu ator favorito, que o meu cantor favorito tem isso, eu não tenho, logo acabo sendo uma pessoa frustrada. Tem certa relação nisso tudo que eu acabei de falar, e o que pode ser feito para que a gente não fique com esse tipo de pensamento? Uhum. Eu sei que a nossa intenção não é problematizar a rede social. A questão é a forma como a gente lida com ela, a forma como a gente encara, né? Claro. Então, na maioria das vezes, tem mais a ver com os nossos pensamentos disfuncionais, com a forma crítica que a gente se vê, que às vezes a gente se vê de forma muito crítica. Claro. A gente age conosco, né, de forma muito injusta. Então, você tem que tentar substituir na sua vida a autocrítica por autocompaixão com você mesmo. Às vezes você vai ver na rede social ali uma pessoa, nossa, olha que pessoa bonita, olha esse corpo, eu nunca vou chegar aos pés dessa pessoa. Não, você tem que substituir isso daí por... olha só, eu tenho meus defeitos, mas o meu corpo é que me dá a vida. Exatamente. É o que faz com que eu viva, então eu tenho que ser grata por isso. Entender, acolher você com amor, entender de onde você veio, aonde você está hoje, de onde você saiu, o tanto de coisa que você conseguiu conquistar. Sim. Que mesmo que você não é igual a pessoa que está ali, né, vocês tiveram caminhos diferentes, vocês tiveram histórias diferentes, formas de criação diferentes. Nós somos únicos, nós somos pessoas únicas. Por que nós temos que ter os mesmos resultados, claro, se nós somos diferentes? A gente é diferente na aparência física, a gente é diferente na forma de falar, no gosto, né? Seja para comida, seja para roupa, a gente é diferente em tudo. sim, A forma de encarar as nossas emoções, até um trauma. Podemos ter vivido nós dois o mesmo trauma juntos. Aconteceu aqui junto, nós dois estávamos juntos. Você encarar isso de uma forma e eu de outra forma. sim, Porque nós enxergamos a vida através da nossa própria forma de enxergar a realidade, né? Nenhum de nós enxergamos a realidade da mesma forma. Então, eu acho que essa resposta para a autocrítica excessiva que a gente tem com a nossa própria vida é utilizar a autocompaixão. claro. Sabe? Às vezes a gente é tão bonzinho com os outros, digamos assim. A pessoa tá passando por um problema difícil, ou a pessoa vira pra você e fala assim, eu não gosto do meu jeito de falar, eu não gosto do meu cabelo. Aí você fala, ô fulano, fica assim não, olha o tanto de coisa boa que você tem. A gente tem esse costume de fazer isso com as pessoas. Mas e quando é com a gente? A gente aponta os 2 dedos na nossa cara e fala, olha só, você errou de novo. Olha só como é que você é ruim. Nossa, seu cabelo tá... Nossa. Sim. Então, você se critica de forma muito dura. Então,
a resposta para essa autocrítica é a autocompaixão com você mesmo, sabe? Por que eu sou gentil com o outro e comigo eu não consigo ser gentil? Então, você tem que ser seu melhor amigo, você tem que se amar. Se você não se amar, você está ensinando para as pessoas a forma certa de agir com você. Sim. Então, eu estou ensinando que não devem me valorizar e não devem me amar, porque nem eu mesmo me amo, sabe? Por que que o esporte ele é altamente recomendado e, consequentemente, claro, a prática de modalidade esportiva ele é altamente recomendada quando você se depara com algum paciente, eu não estou falando de você especificamente, né, mas acompanhando alguns relatos de pessoas que já frequentaram um psicólogo ou uma psicóloga, o esporte ele é recomendado principalmente para pessoas que estão inseridas num quadro de depressão ou até mesmo de crise de ansiedade. Por que que o esporte ele é altamente recomendado nesses espaços? Equilíbrio. A gente tem que ter uma vida saudável e eu acho que o trabalho tanto do psicólogo quanto da própria área da saúde, outras áreas, ele é um trabalho multidisciplinar. Claro. A gente tem que estar bem num todo. Antes eu citei assim sobre você ter uma mente sã e um corpo são. As duas coisas têm que andar junto. Então, para tratamento de ansiedade, depressão, é recomendado sim a prática de atividade física, de um esporte. Porque durante a prática de atividade física, você libera ali alguns neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, né? E que são responsáveis por causar aquela sensação de bem-estar, né? De você terminar e se sentir muito bem. E quais são esses neurotransmissores que ficam com baixa produção quando você está com uma depressão? Ficam deprimidos, né? São esses mesmos, esses hormônios que causam bem-estar, né? Então, quando você pratica atividade física, você está querendo ou não, você está dando uma injeção de pico nele ali novamente, né? Além de que você vai estar cuidando do seu corpo físico, talvez você vai começar a se sentir um pouco melhor com você mesmo, né? Quando você está fazendo uma atividade física, você está focado ali nos seus músculos, no corpo, no movimento. Você acaba tirando o excesso de pensamento da sua mente e focando no corpo, né? Então, é muito recomendado mesmo a atividade física. Uma alimentação saudável, atividade física, noite de sono bem dormida. Isso aí é um tratamento excelente para qualquer tipo de transtorno como depressão e ansiedade. Isso aí é um pilar básico que a gente tem que ter na nossa vida, né? Às vezes nós esquecemos e achamos que dormir 4 horas por noite é normal. Eu aguento, não tem problema não. Durmo 4 horas por noite e vou trabalhar o dia todo hoje, não faço atividade física, me alimento mal. Na hora do almoço estava na correria, vou comer um fast food mesmo, um negocinho ruim ali. E a gente não vai vendo o tanto que isso vai fazendo mal pra gente. Talvez não mal agora. Hoje você aguentou trabalhar o dia todo, dormindo 4 horas na noite e se alimentando mal. Mas e o resultado disso ao longo prazo, né? Você lembra que eu falei que a gente vai subindo uma escada? A gente vai acumulando essas pequenas doses de estresse, de forma abusiva de lidar com você no dia a dia, e aí vai ocasionando problemas, né? Então, até como prevenção, a atividade física e o esporte é excelente ali para prevenção da ansiedade e depressão, quanto para o próprio tratamento, né? Porque o tratamento de depressão, ele não envolve só o psiquiatra e o psicólogo. Muitas das vezes a pessoa vai ser encaminhada para um nutricionista para poder equilibrar a sua alimentação, né? No seu intestino é onde é produzido ali, né, a serotonina, o hormônio do bem-estar. Então, se não está funcionando direito, você tem que melhorar a alimentação para ajudar a funcionar melhor, não só com a medicação. Aí você também pode ser recomendado por um fisioterapeuta, um educador físico, para te acompanhar ali num esporte que seja mais adequado para você naquele momento. Então, por isso que eu falo que é um trabalho multidisciplinar, né? A gente precisa de todos os profissionais envolvidos, muitas das vezes. Quem é Juliane Alpino? Quem sou eu? Escolhi a psicologia com 16 anos, né? Uma pessoa que sempre gostou de pessoas, de falar. Sou muito falante. Quem me conhece aí, meus amigos, até meus próprios pacientes, né? A gente bate muito papo. Sou casada há quase 4 anos, né? Daqui uns 5 dias, tô fazendo 4 anos de casada. Mãe de pet, vamos dizer assim. Uma pessoa muito resiliente. Eu acho que essa palavra aí me define bastante. Muito empática, né? Sou muito solícita e empática pela dor do outro. Então, eu acho que isso talvez seja por exercitar muito na própria psicologia, né? Por ser psicólogo, você tem que utilizar ali na clínica a empatia, né? Então, eu sou uma pessoa muito empática mesmo. Gosto de conhecer lugares, viajar, principalmente para comer bem. Sou uma pessoa que ama comer. Tá em forma, mas gosta muito de comer. Nossa, amo comer.
Eu acho que tem, assim, N coisas que eu posso falar sobre mim mesma, mas busquei algumas coisinhas que podem me resumir nesse momento da minha vida. Sobre vida, sobre podcast, sobre falar muito, nós sabemos que o podcast ou qualquer entrevista faz parte do livro da sua vida. E assim como em todos os livros que existem na face da Terra, tem as páginas positivas e as páginas negativas. Sobre isso, feito esse preâmbulo, qual foi o pior momento da sua vida e o que a Juliane fez para poder passar por essa adversidade e que pode servir como uma espécie de mensagem de superação para quem está nos acompanhando? Foi muito bom a gente falar sobre isso, porque por que eu gosto de dar foco no tema da ansiedade, né? Trabalho muito com isso e gosto de falar muito sobre isso no Instagram. Porque eu mesmo vivi um momento da minha vida, durante a faculdade, que eu passei por uma ansiedade, precisei buscar tratamento, né? Então, eu senti na pele ali, foi um momento que eu considero hoje o momento mais difícil da minha vida, né? Até mesmo porque eu também me tratava Claro. de forma muito dura. Eu era muito autocrítica comigo mesma. Principalmente por estar na área da saúde, Claro. e por estar fazendo um curso de psicologia na época. Pensava assim, eu não tenho direito de ter ansiedade, eu sou psicóloga. Olha que pensamento equivocado, né? Às vezes a gente está na área da saúde e a gente acha que a gente não pode passar por esse tipo de coisa. Mas somos seres humanos. Se a gente está vivendo nesse mundo, a gente está à mercê de acontecer certas coisas conosco, né? Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim, mas foi o momento em que eu mais aprendi. Então, hoje eu acredito que eu tenho um gabarito, uma bagagem muito grande para poder trabalhar Exatamente. isso. Consigo entender mesmo, assim, muito do que as pessoas sentem quando relatam, porque eu lembro assim, olha só, eu já passei por isso, Claro. eu já tenho essa história aí. Às vezes, esse caminho que você está me contando aí, eu já passei por ele, fui e voltei 2 vezes. Às vezes, cada pessoa tem a experiência de forma única, Exatamente. né? A gente não pode generalizar e nem tratar como se a sua história fosse igual à minha e o que você está vivendo é igual. Mas tem coisas que acontecem que eu já vivenciei, que foi um momento muito difícil para mim e que hoje me trazem até aqui. Talvez que até carregam muito do conhecimento, né, que a própria faculdade me trouxe, Com certeza. e estudar Faz mais a sentido. fundo sobre aquilo também, né? Porque quando você está... vamos falar de outro tipo de doença, por exemplo. Você tem diabetes. Quem não vai pesquisar N coisas para descobrir sobre? Para você mesmo se tratar sobre aquilo ali, né? Quem não vai utilizar os livros, os recursos que a faculdade está te ofertando ali para poder, né, se atentar a você mesmo, para tratar, te ajudar no tratamento. Então, eu faço minha terapia, todo psicólogo tem que fazer, mas eu comecei desde essa época, né, que eu passei por um transtorno de ansiedade. E tem sido algo assim que foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu acho que a gente não pode caminhar sozinho. Claro. A gente tem que tirar essa mentalidade de que eu dou conta sozinho, que eu não preciso de ajuda. A gente precisa de profissionais, sim, na nossa caminhada para nos ajudar, um médico, um psicólogo. Estão ali para isso, estudou para isso. Estudou 5 anos, não é pouco, pós-graduação e N outros, às vezes muito mais de 5 anos de estudo, né? Para poder ir diariamente estudando. Cada paciente que você pega é um caso diferente, é um estudo diferente em cima daquilo ali. Então, você tem um profissional capacitado, uma pessoa que estudou, uma pessoa que está ali para poder te ajudar. Então, não caminhe sozinho. Qual que é o valor da sua vida? Né? Qual que é o valor da sua saúde mental? Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Foi uma honra receber você mais uma vez. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto, Juliane. O Superi Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo aqui na tela da Superi TV e também no meu canal do YouTube através do Na Resenha com o Gustavo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.